Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações do nosso Verdão, galera. Tô trazendo aqui para vocês o canal da UOL com massa, trazendo as últimas novidades do nosso Palmeiras, falando sobre o Giai que conseguiu uma sequência muito boa no Palmeiras e virou titular na lateral direita. E atualizando aí também as informações da Copa do Mundo de Clubes, como estão os adversários do Verdão, galera. Fique aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se o Giai vai sair do Palmeiras. O que eu posso dizer é que ele é bonito pra caramba. Eu vi ele lá no Paraguai de perto. Ô, homem bonito, rapaz! Fala aí, Latif, que história é essa? Não vai sair, Ô Massini, ele é bonito, mas quem acompanhou a exclusiva que o Giai deu pro UOL, comigo do lado, ficou muito mais bonito. Abrilhantou muito mais. Ai. Tô mentindo? Tô mentindo? Não tá, não. Eu sou teu amigo, cara. Pois é, Massa. Dias antes da exclusiva com o Giai, na sexta-feira passada, o Tuto Mercato Web publicou que a Roma tá de olho no Giai. O interesse do futebol europeu no Giai não é uma novidade, né? Tudo bem que quando ele chegou no Palmeiras, muita gente não gostou, reclamou, disse que não vale os 40 milhões, mas o Palmeiras, vamos dizer, venceu o Atlético de Madrid, que também queria levar o Giai. Então, o Palmeiras sempre soube que se o Giai engrenasse, tivesse bons jogos, ele iria atrair o interesse do futebol europeu. Porque o Giai tem só 21 anos, ele foi capitão na seleção de base da Argentina, no sub-15, 17 e 20. Então, é um jogador muito importante. E o Palmeiras está bem tranquilo em relação a isso. Eu perguntei para o próprio Giai, eu tive a oportunidade de perguntar para ele, e aí, Giai, estão começando a falar que você interessa a Roma, como é que você está se sentindo? Ele falou, não, eu não penso em nada disso, o Giai tem um contrato extenso com o Palmeiras, né? O Palmeiras fez um contrato longo de 5 temporadas, porque sabia que o Giai vindo para o Palmeiras poderia se gerar esse interesse, ele falou que não, está focado, que tem um Mundial pela frente, que é uma competição muito importante, e é sempre bom pontuar que o Palmeiras tem uma política muito clara para os jogadores que são pilares do time, né? E a gente sabe que o Giai se tornou um jogador importante e tem outros atletas que podem sair depois do Super Mundial, né? Vai perder o Estevão, vai perder o Rios, então não o Rios, né, o que a gente espera, porque a gente já cansou de falar aqui inúmeras vezes que é um nome muito badalado, de seleção colombiana, muito importante. Então, acho pouco provável que o Giai também entre nessa mini barca, viu, Massini? Lavieri, o Giai não dá para sair agora, né, querido? Não, definitivamente não dá. É um jogador que realmente engatou, né? Depois de um ano bem mais ou menos, para não falar um ano ruim. E o Palmeiras tem o Mike e o Marcos Rocha, que eles vivem com alguns problemas no sentido físico nessas últimas temporadas. São os dois jogadores que eu até imagino que o Palmeiras não planeje renovar com eles, porque são jogadores que já estão no fim da carreira deles. E o Giai é muito importante hoje no momento. Basta lembrar também que tem até as alternativas com o Giai em campo, chegou até a ter o Fux pela direita para poder dar uma aliviada por ali no setor, porque o Palmeiras estava tentando entender o que acontecia por aquele lado. O que não dá para dizer conforta, mas uma alternativa legal é que o Gilberto na base é uma boa revelação. Acho que não dá para a gente cravar que ele vai aguentar o ritmo dos profissionais, que ele vai chegar e vai pôr a camisa e não vai sentir nada. A gente já viu e está cansado de ver nos últimos anos como os garotos às vezes demoram a se adaptar ou demoram a responder depois de serem destaques na base. Mas o Gilberto é um jogador que tem ido bem, que pode receber oportunidades. E eu tenho a impressão que essa questão da Roma foi muito mais uma consulta, muito mais uma sondagem do que algo mais firme, até porque a Roma está com bastante opção para esse setor do campo. No meio do ano ainda pode ser claro que tenha uma reformulação, mas acho que esse momento aqui, maio,
final de abril, maio, até o final de maio agora, os empresários eles são muito consultados para que os clubes comecem a fazer o planejamento, lembrando que os europeus fazem a sua janela mais forte no meio do ano. Uma coisa é fato, se vier uma proposta muito importante, uma proposta muito alta, tenho certeza que o Palmeiras não vai negociar antes do Mundial. Então o Palmeiras teria pelo menos algum tempo para se programar e também ir à janela para tentar uma reposição. Então acho que no momento não precisa ter desespero para esse caso do Giai. Zé, concordo com você. Agora quero perguntar do Piquerez. Peraí, segura aí. O Palmeiras jogou mal o primeiro tempo contra o Red Bull Bragantino, eu concordo, mas jogou bem o segundo. Concordo também. Contudo, em todo lugar, era Palmeiras joga mal. Palmeiras joga mal e papa 3 pontos. Deve ser assim as manchetes daqui para frente. Certo? Vamos que vamos, olha, 1.627 pessoas conosco. E o Piquerez, hein? Me preocupa o Piquerez. O contrato dele vence quando? Que é outro, né? Bonitão também. A Ana de Armas deu aquela olhadinha para ele, né? Precisa avisar o Piquerez que já era. Tony Cruz tá lá na fita, né? Fica aqui mesmo, né? No Palmeiras, hein, Lavieri? Como é que fica, hein? Bom, o Piquerez ele tem 24 anos, e isso significa 26 anos, desculpa. Eu estou olhando a data, é 24 de agosto. 26 anos. Isso significa que já não é uma idade que o principal mercado da Europa contrata jogadores. É muito raro você ver times principais da Europa contratarem jogadores de 26 anos. Isso significa que propostas que eventualmente cheguem aí para o Palmeiras não vão ser dos principais times. Eu tenho, e já escrevi sobre isso, já falei sobre isso, e faz um tempo. O Piquerez já recebeu propostas e já quis deixar o Palmeiras há um tempo. Já conversou pessoalmente com a diretoria, com a Leila, com o Anderson e disse, agora eu quero ir. E aí o Palmeiras renovava, aumentava o salário, como foi a política dos últimos tempos. O que deu uma acalmada, obviamente, foi porque o Piquerez machucou, ficou um longo tempo afastado, e isso afasta o interesse, ainda mais quando o jogador já tem 25, 26 anos, como tem agora. Então é um jogador que eu vejo com um pouco mais de dificuldade de sair, mas a gente tem que saber que pode ter proposta de mercados alternativos que paguem uma grana razoável. Então pode ser mercado da Arábia, pode ser um segundo escalão da Europa, e aí o Palmeiras teria que tentar competir. O que eu acho que o Palmeiras pode ficar um pouco mais seguro é que na atual circunstância, com os salários praticados no Brasil, o Palmeiras tem um salário muito competitivo com o plano B da Europa e dependendo de quem da Arábia Saudita também consegue competir. Fato é que o Piquerez já teve bastante vontade de sair, tem que ver se ele já diminuiu essa vontade de sair agora ou se ele continua com esse objetivo de jogar fora do Brasil. Só para completar o assunto Piquerez, eu acho que a idade eu entendo, é um porém, só que o Piquerez tem dupla nacionalidade, né? Ele tem passaporte italiano, então ele não preenche uma vaga de extracomunitário para o futebol europeu, então é uma vírgula aí nessa situação, porque o contrato dele vence no final do ano que vem. Os colegas já noticiaram que o Palmeiras tem a intenção de renovar, óbvio, né? O Palmeiras quer manter o Piquerez, só que vai ter que oferecer um projeto muito bom, né? Porque um exemplo muito positivo é o Gustavo Gomes, né? Que mesmo depois de inúmeras propostas, ele comentou que a última oferta que ele recebeu da Arábia era para ganhar 4, 5 vezes mais do que ele ganhava no Palmeiras, e ele decidiu ficar. Se o Piquerez fica, ele tem potencial para ser um dos maiores nomes da lateral esquerda do Palmeiras, né? Então também vai do jogador de querer consolidar o nome dele na história do clube, fazer parte, porque quem acompanha o pai do Piquerez, por exemplo, é palmeirense fanático. O cara assiste jogo com a torcida, quando ganha clássico ele zoa pra caramba. Então existe sim essa relação. E apesar dessa questão, o Palmeiras poderia, eu acho, né, que poderia fazer esse esforço maior, porque o Piquerez é muito importante e indiscutível, né? E sempre a gente toca naquela tecla. No futebol brasileiro, laterais são escassos, né? A gente vê muito argentinos, uruguaios, mas no Brasil em si, lateral é uma posição muito difícil. E o Palmeiras tendo um jogador igual o Piquerez, que já conhece,
que se consolidou nos últimos anos, sem dúvida é uma manutenção muito importante. Tá aí, ó. Júlio Gomes, meu amigo, como vai, meu garoto? Tudo bem? Eu não estava preparado, eu não sabia se era comigo esse negócio. Aí eu estava dando uma lida aqui nos artigos do Inter Miami e eu falei, será que sou eu que estou sendo chamado para a festa aqui, para a festa verde? É óbvio. Claro, garoto, você está sempre convidado. Tudo bem, meu caro? Saudades do amigo, hein? Saudades, Massa. Um grande abraço para você, para o Danilo, para o Flávio, um abraço para todo mundo que está com a gente na live. E eu estava aqui me divertindo com os memes. Vocês acham que só a gente que sabe fazer meme, né? Mas eu estava me divertindo aqui com os memes depois da derrota do Inter Miami ontem para o Orlando City, que alguns chamarão de clássico da Flórida. Mas clássico é uma coisa que, assim, por definição, né? O que é um clássico? Clássico é uma coisa que acontece faz tempo, né? Um clássico. No máximo dá para chamar de derby ali, né? Essas coisas novas do futebol mundial, um derby estadual lá na MLS. E eu tô aqui para falar de mundial, como vocês já sabem, e o Inter Miami está no grupo do Palmeiras. E esse time, minha gente, está vivendo uma crise daquelas. Olha, assim, realmente, eu não sei se vocês tiveram a chance de assistir alguns jogos do Inter Miami. Eu assisti os jogos na Conca Champions contra o Vancouver Whitecaps. É realmente muito fraco o time, não é pouca coisa não, é muito fraco. Possivelmente aqueles times da Tunísia, Esperance, o Al-Ahly do Egito, que é outro time do grupo, esses times assim de lugares que a gente respeita menos, certamente serão mais fortes do que o Inter Miami, ainda que tenha lá o Messi, que tenha o Luis Suárez. E o Inter Miami tomou ontem uma piaba 3-0 do glorioso Orlando City. Eu estou abrindo aqui a lista de resultados só para não falar besteira, mas são 7 jogos lá na MLS, 7 jogos são 7 jogos com apenas uma vitória. Uma vitória nessas últimas partidas. 7 jogos uma vitória nas últimas 7 partidas, juntando todas as competições. Não na MLS especificamente. Mas 3-0 para o Orlando City, 4-1 para o Minnesota, sei lá o quê. É um time que não consegue vencer. Esse artigo que eu separei para mostrar para vocês é um artigo que saiu assinado pela Michelle Kaufman no Miami Herald. O Miami Herald é o maior jornal da cidade, é um jornal importante, o maior jornal do estado. E é um artigo dando uma bela de uma descascada no time, porque é um time montado ali com muito dinheiro, com muito hype, né? Messi, Suárez, Busquets, Alba, né? Turminha do Barcelona, contrataram lá uns caras locais importantes e que está em 6º lugar na conferência dele, não ganha de ninguém, já foi eliminado, não chegou na final da Conca Champions, né? Que seria a Champions League lá da CONCACAF, e está sendo detonado. O principal alvo, meus amigos, é o técnico. Vocês sabem quem que é o técnico ou não? Não. O técnico é Javier Mascherano. Na sua primeira experiência ali, amiguinho do Messi. Ô, Júlio, dá para jogar com eles, não? Valendo pelo Mundial? Se dá o quê? Desculpa, dá para jogar com eles amanhã? Valendo pelo Mundial, não? Seria uma boa, porque assim, a pressão está muito grande. Muita gente, e esse artigo não pede a cabeça, mas cita como boa parte dos torcedores, aquela coisa daquela terceirizada, né? Boa parte dos torcedores quer a cabeça do Mascherano. E é incrível a quantidade de memes e de pedidos nas redes sociais pela demissão do Mascherano antes do Mundial. Não teremos chance alguma, não vai dar para jogar, vai perder os 3 jogos e tal, se não mandar o Mascherano embora. Então, é esse momento que vive o adversário do Palmeiras, que infelizmente não é o primeiro, né? Poderia ser Pelo contrário, né? O Palmeiras fecha com o Inter Miami. Feito os resultados antes ali contra Porto e Al-Ahly, mas por outro lado, muito provavelmente vai enfrentar um Inter Miami na terceira rodada já eliminado. É muito bom. Gente, é o Messi, né? É o Messi, o Messi é o Messi e tal. Falta um mês.
Falta um mês, um mês para o jogo do Palmeiras, né? Que é dia 23. Mas não, Palmeiras estreia dia 15, né? 14 é Sim, Messi, não. Inter e Al-Ahly, desculpa. Inter, não, digo, dia 23 é contra o Palmeiras, né? Inter, Miami sim, isso, perfeito. E Palmeiras lá em Miami mesmo. Mas o fato é que a fase é muito ruim. E até bullying eles estão sofrendo. Não sei se a gente vai conseguir mostrar a imagem do X, que foi postada pelo Orlando City, depois da vitória, colocando ali, deixa eu só ver o nome do cidadão aqui, porque eu confesso que é um jogador que estava fora do meu radar. Eu não achei aqui, Júlio, você colocou aqui na plataforma, não achei. Só achei a matéria mesmo. Ó. Só a matéria? É o Martín Ojeda, é um argentino que joga pelo Orlando City, e aí o Orlando colocou um postzinho com a foto do Martín Ojeda dizendo: o melhor camisa 10 argentino da Flórida. E ó, na conta oficial. Contra o Messi nós teremos Mikael, certo? E como os caras falam em inglês, nós temos Bruno Fux. Aí, rapaz, tá pensando o quê? Não é brincadeira, que seja Fux, né? Olha ele. Oi. Só para pontuar rapidinho, esse jogo Palmeiras Inter Miami promete uma guerra ferrenha pela camisa do Messi depois do jogo, viu? Porque conversando lá com o Giai, ele falou que o Messi é incomparável, craque, ídolo. E aí os assessores do Palmeiras estavam acompanhando a entrevista e depois comentaram, o Messi ele prioriza jogadores sul-americanos e principalmente argentinos, né? Só que só tem uma camisa e no Palmeiras tem 7 gringos. Quem será que vai ficar com essa camisa do Messi, hein? Quais são os argentinos? O Giai, o Aníbal, aí tem o Rios, Gustavo Gomes, Facundo Torres, Emiliano Martinez, tem uma legião aí. Piquerez. Mas argentinos são o Giai e o Aníbal, né? Isso. O Flaco, né? O Flaco Lopes. O Messi vai olhar e vai falar, o Estevão. De repente o Messi vai querer trocar a camisa do Estevão, sabe? Pode ser, se ele estiver por dentro, né? Agora, vamos ver, assim, é um negócio muito sério, porque eu tenho acompanhado de perto os vários times que vão jogar, principalmente com os brasileiros no Mundial, e eu acho que não tem nenhum numa fase como a do Inter Miami mesmo, porque o Al-Ahly tá lá a um jogo de ser campeão egípcio, o outro vai disputar o Mamelodi lá, que tá no grupo do Fluminense, vai jogar campeão já do seu país, e vai disputar a final da Champions africana, mesmo o Al-Hilal, né, que não tá em grupo brasileiro, mas tá em uma fase, demitiu o Jorge Jesus, mas não tem time igual o Inter Miami. O Inter Miami tá realmente numa incrível ladeira abaixo. Falta só o Messi machucar, assim. O Messi machucar, aí eu diria que a luzinha na Série D ia dar mais trabalho pro Palmeiras do que o Inter Miami. Júlio, hoje então, se joga Santos e Inter Miami, quanto você acha que termina o jogo? Não, calma, não vamos exagerar também, né? Assim, não vamos chegar tão fundo com o Inter Miami. Não, 1-1, né? O Messi e o Neymar vão se abraçar ali, ficar nas tribunas, os dois, né? E aí acaba aquele 1-1 esperto. Mas é um time em péssima fase. Eu acho que isso é uma notícia animadora para o Palmeiras. O Palmeiras tem um grupo realmente... Semana que vem a gente vai falar do Porto. O Porto se reapresenta só no dia 27, só na terça-feira que vem. O Porto está de mini férias. E ele fez um péssimo campeonato, né? Um péssimo campeonato português, acabou em terceiro lugar, eliminado da Europa League muito cedo. É o primeiro ano de gestão do Vilas Boas e perdeu, né? Morreu o Pinto da Costa, que foi por 40 anos presidente do Porto, então também teve esse momento de luto ali no clube ao longo da temporada, e o Porto está em mini férias, está falando na contratação do Gabri Veiga, mas a gente vai trazer tudo isso na semana que vem, que é um jogador que está na Arábia, que saiu muito cedo da Espanha para a Arábia Saudita, foi um jogador que o Kroos deu uma detonada, porque saiu cedo da Espanha para ir para o futebol saudita, e o Porto está falando em contratações, não sabe bem
se vai levar 10 ou 12 meninos da base para o Mundial. Semana que vem, na terça-feira que vem, o Porto se apresenta e a gente fala mais do time português. Mas o Inter Miami, meus amigos, não precisam se preocupar. Eu duvido que algum palmeirense não vá se preocupar, viu, Júlio? Mesmo com o seu aviso. O palmeirense ouviu isso de você, Júlio, e falou assim: pá, você aí não sabe nada de Palmeiras, mas sabe sim. É que o palmeirense fica realmente desconfiado, mas vamos ver, vamos esperar para ver o que vem por aí. Júlio, faltando 30 segundos para o programa terminar, eu quero, além de te agradecer, te pedir uma última opinião a respeito da Copa do Mundo de Clubes. O dinheiro é suficiente, os clubes lá na Europa toparam, estão satisfeitos, felizes, sorridentes. Como que você está vendo o movimento na Europa, principalmente, tá bom? Vou tentar ser bem rápido, Massa, mas ninguém declinou o convite, né? Ninguém não vai. E até agora a gente não sabe exatamente quais times vão fazer uma lista sem alguns jogadores. É uma lista de 35, então você não precisa muito escolher a dedo ali, né? Possivelmente todos eles vão levar todo mundo. Eu acho que o Real Madrid é um sinal da importância. O Real Madrid não vai ter o Xabi Alonso como novo técnico no Mundial de Clubes. Se tiver, eu vou ficar surpreso e vai ser um sinal interessante. Eu acho que os europeus estão no momento dando uma ignorada no campeonato, até porque a maior parte dos times está disputando coisas importantes, o Chelsea, o outro. Estão dando uma ignorada, mas na hora H vai ser um assunto único por lá também, Massa. Eu acho que os europeus não vão poder deixar muito de lado esse Mundial de Clubes, não, porque tem muita coisa em jogo, tem muita reputação em jogo num campeonato como esse. Tem uma coisa curiosa, aproveitando que a gente não está na TV, pode escapar um pouquinho do tempo, vou falar rápido, mas o Real Madrid não ganhou a Champions, não ganhou o Espanhol. O City está mal, está sendo cobrado pelo Guardiola. Acho que dos gigantes só o Bayern ganhou, né, o campeonato alemão. Então eu acho que esse Mundial ele pode servir como... A gente faz um paulista aqui, Marcelo, sabe? Cara, o teu áudio tá picotando, lindão. Eu acho que pode ser que o Mundial sirva como um consolo, como a gente faz campeonato paulista. Como que você chama mesmo? Na parede lá que você fala? Diploma, pode ser um diploma para eles. Um diploma bem milionário, né? Vamos combinar, porque o campeão vai ganhar em um mês, em 25 dias, o que o cara da Champions ganha o ano todo, né? Então tem essa diferença também. Esse é o negócio, né? A FIFA querendo derrubar a Champions. Não se esqueçam dos finalistas da Champions. Esses vão chegar fortes no Mundial, né? A Inter e o PSG. Sem dúvida. E o PSG está no caminho direto do Palmeiras, caso o Palmeiras passe e caso o PSG passe também de fase, enfim. Júlio Gomes, meu querido, fica por aí que eu já vou me despedir de todo mundo para não ser mal educado com você. Assim a gente vai embora todo mundo junto, vamos pegar aquela Kombi do seu irmão Flávio e vamos todo mundo assistir o jogo da Lusa. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!